Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus lá no livro de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 17. A partir do verso 8, nós vamos ler até o verso 14. Irmãos, acharam? 1 Reis, capítulo 17, a partir do verso 8. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, louvamos o teu nome pela tua palavra, Pai. E nessa hora, Pai, te pedimos, Senhor, que o teu Espírito venha falar conosco, Senhor. Abre o nosso entendimento, tira, Senhor, toda barreira, Senhor, toda distração, tudo aquilo que possa, Senhor, atrapalhar, ó Deus, de recebermos, Pai, o alimento que o Senhor tem para nós nessa noite, Senhor. Ó Deus, que o teu Espírito derrame unção, poder, Senhor, e traga revelação da palavra, e cada um de nós possamos sair daqui hoje edificados, abençoados, fortalecidos através da tua palavra, Pai. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém, amados. É muito bom, né, ler sobre a história do profeta Elias. Quantos aqui já ouviram, conhecem a história do profeta Elias? Levanta a mão aí. Ah, que bom, né? O Elias, com certeza, já deve ter tido a curiosidade de estudar sobre, né, o personagem da Bíblia que tem o mesmo nome que você, né? Com certeza. Se eu fizer qualquer pergunta aqui, você sabe, né? Ó. Então, Elias foi um profeta do Reino do Norte. Pastor, hoje de manhã estava aqui, né, explicando, né, que na época de Salomão o reino se dividiu. Né? Quem estava aqui na escola bíblica dominical, na época de Salomão ainda era o reino de Israel um só. E porque Salomão se afastou dos propósitos de Deus, o reinado dele foi dividido. 10 tribos, né, foram com Jeroboão, um homem que foi levantado para reinar naquela época lá, essas 10 tribos, e a tribo de Judá ficou com a descendência de Davi. E a partir dali se tornou o Reino do Norte, que tinha a capital Samaria, e o Reino do Sul, a capital era Jerusalém. Então, tanto no Reino do Norte como no Reino do Sul, Deus levantou profetas para entregar a palavra dele para o povo, para repreender o povo, trazer uma palavra de exortação, de edificação, de esperança, de restauração. E na época de Elias, aqui, o texto que nós lemos, vou tentar situar um pouquinho vocês na história,
era a época do rei Acabe, um rei muito perverso, que foi um dos reis mais perversos assim que houve no meio do povo de Israel. E o que acontece? Elias, ele é enviado pelo Senhor, ele vai lá e fala com o rei Acabe: olha, assim diz o Senhor, não vai chover mais sobre a terra até eu vir e falar que vai chover. O rei Acabe ouviu aquela palavra, né? Virão tempos de seca, de seca. Ora, quem conhece um pouco da geografia de Israel, ficar sem chuva é algo bem complicado, porque eles dependem das chuvas que vêm em épocas específicas para poder produzir, porque eles viviam da agricultura, né, de gado. Então, ficar sem chuva era uma coisa muito difícil. E o Senhor ficou sem mandar chuva por 3 anos e meio. 3 anos e meio ficou sem chover. Você já imaginou? Aqui, quando fica, Rio de Janeiro, quando fica alguns meses sem cair chuva, a gente fica, eles falam para ter economia de água, é uma coisa complicada, né? As coisas começam a subir de preço, porque os agricultores começam a ter prejuízo nas plantações. Agora, você imagina 3 anos e meio sem chover. Então, o que aconteceu? Logo que ele entregou essa palavra para Acabe, Deus falou com Elias: agora você vai e se esconde lá na região perto de Querite, do ribeiro de Querite. Você vai para lá e fica lá durante um tempo. Provavelmente ele deve ter ficado lá 1 ano ou um pouco mais nessa região. E lá eu vou te sustentar. E eu fui pesquisar, né? Querite quer dizer separação. E eu creio que foi um tempo que Deus separou Elias. Elias ficou separado ali, isolado do convívio de todo mundo, para estar buscando ao Senhor, porque Elias era um homem de oração. Elias era um homem que orava e orava muito. A gente tem essa resposta, tem essa confirmação quando a gente lê Tiago. Tiago, capítulo 5, lá, vai dizer que Elias, ele orou incessantemente para que não chovesse e depois orou incessantemente para que chovesse. Porque o povo de Israel estava vivendo uma época de tanta perversão, de tanta desobediência ao Senhor. Acabe havia casado com uma mulher fenícia, uma mulher que era idólatra, ela era devota de Baal. Baal, para quem não sabe, era o deus da fertilidade, era um deus cultuado e reverenciado pelos fenícios como o Deus que abençoava as colheitas, o Deus da tempestade, o Deus que mandava chuva. Então você entende por que Deus falou que usou a vida de Elias para dizer: durante 3 anos e meio não vai chover. Porque Deus estava mostrando que Baal não é Deus. Deus estava mostrando que ele tem domínio sobre a natureza, ele tem domínio sobre todas as coisas, porque ele é o criador de tudo. Então, Elias vai para aquela região ali próxima, ele fica habitando próximo àquele ribeiro, né, aquele riacho de Querite, e ele fica ali sendo sustentado, né? A Bíblia diz que os corvos vinham, né? Vinham e traziam carne para ele, e ele se alimentava daquela carne e bebia da água do ribeiro. Passado um tempo, o que aconteceu? Veio a seca, a escassez, não choveu. O que aconteceu com o ribeiro? Secou. O riacho secou, o Senhor falou com Elias: agora você vai. Interessante que a história de Elias, a gente vê Elias assim, era um homem que andava muito. Andava muito. Porque da onde estava, lá de Samaria, onde estava o rei Acabe, até a região de Querite, que era o riacho, era mais de 40 quilômetros.
Você sabe que naquela época não tinha carro, nem avião, nem ônibus, nem nada, né? E profeta não tem esse negócio de andar de camelo, nem de cavalo, nem de jumento, nem de nada. Era a pé mesmo. Então, você imagina que ele andou mais de 40 quilômetros até chegar à região de Querite. Depois de passado um tempo lá, o riacho secou, o Senhor fala para ele, agora vai para Sarepta. Sarepta era mais 50 e poucos quilômetros de distância da onde ele estava para Sarepta. E aonde era Sarepta? Sarepta era na Fenícia. Era exatamente a região da onde era Jezabel, a mulher terrível, a mulher que foi usada pelo inimigo para afastar o rei e o povo de Israel da presença de Deus, a mulher idólatra. Acabe. A palavra de Deus diz que Acabe, ele construiu templos, ele construiu imagens de Baal pela região dali de Samaria, ele profanou, né, a toda a região e levou o povo àquela idolatria. Aqueles que cultuavam a Baal sacrificavam crianças, faziam oferendas, era uma coisa terrível que estava acontecendo com o povo de Israel. E Deus estava preparando Elias para um grande avivamento que ele queria realizar no meio do seu povo. Deus queria trazer o povo de Israel de volta para ele. Deus queria restaurar o seu povo. Deus queria fazer uma grande reforma, restauração na vida espiritual do seu povo, porque eles estavam totalmente distantes, estavam em apostasia. Eles abandonaram a lei do Senhor, abandonaram ao Senhor para cultuar outros deuses. Então Deus levanta Elias. Elias era um profeta ousado, era um profeta corajoso, era um homem de oração, era um homem cheio de fé. E ele obedece. Isso é uma característica que nós vamos ver aqui na vida de Elias. Era um homem de oração, era um homem de fé, era um homem de coragem. Coragem. Ele não tinha vergonha. Ele confrontava o povo e confrontava as autoridades com relação ao comportamento deles, com relação às coisas de Deus. Elias viveu numa época em que havia um conflito entre a religião dos israelitas contra a religião de Baal. Era um conflito constante. E o que aconteceu? Logo depois que Elias foge, né? Elias vai se esconder na região de Querite, ele fica sabendo o quê? Que Jezabel começa a matar os profetas. Porque o que acontece? Veio a seca e Acabe, ele procurou Elias por tudo quanto era canto e não achou. Porque ele sabia que por causa da palavra que Elias proferiu é que estava acontecendo a seca. Os animais estavam morrendo, a plantação estava morrendo, estava vindo uma situação complicadíssima no meio do povo. Então eles estavam procurando Elias para que pudesse trazer ele e forçar ele a fazer alguma coisa para a chuva voltar, a chuva cair. Então o que aconteceu? Jezabel começou a matar os profetas. Começou a matar os profetas. E o Senhor, ele protegeu o seu servo. Ele levou primeiro Elias lá para aquela região de Querite, guardou ele ali, alimentou, supriu as necessidades dele, porque o Senhor é assim. Pode o caos estar acontecendo no mundo, mas o Senhor jamais vai abandonar aqueles que o buscam, jamais o Senhor vai deixar que o justo venha mendigar o pão. Deus vai prover. Nunca vai faltar nada àquele que é fiel ao Senhor, àquele que busca o Senhor, àquele que coloca o Senhor em primeiro lugar na sua vida. E nós vemos isso na vida de Elias. Elias estava vivendo numa época de escuridão espiritual do povo, mas ele não deixou isso contaminar a vida dele. Ele continuou fiel ao Senhor, ele continuou com uma vida de oração. Ele continuou guardando a palavra do Senhor e obedecendo. E as coisas que Deus falava para Elias, para ele fazer, não era fácil. Mas ele foi obediente. Ele foi obediente. E a palavra de Deus diz que veio isso tudo na vida de Elias, era um preparo. Ele estava sendo preparado para algo maior.
Então ele vai para Querite, ali, Querite quer dizer separação. Ele fica ali um tempo, Deus trabalhando na vida dele, vivendo na dependência de Deus. Ele dependia daquele ribeiro e dependia do corvo que vinha todo dia trazer, de manhã e de tarde, alimento para ele. Estava aprendendo a depender do Senhor e a viver uma vida separada para Deus, consagrada para Deus. E vai, então, para Sarepta. Sabe o que significa Sarepta? Sarepta significa fundição, refinar. Era o lugar onde trabalhavam, a palavra ela significa também assim como se fosse uma panela, onde botavam os metais para derreter e refinar. Lembram da passagem que fala sobre o ouro refinado? A importância de purificar, né? O ouro para ser purificado, o que tem que fazer? Tem que ir para o fogo. Então, Sarepta fala de purificação. Purificação. E ali Deus trabalhou muito na vida de Elias. Porque Deus fala com Elias que ele vai ser sustentado por uma viúva. Todo judeu, ele fazia uma oração assim: obrigado porque eu não nasci mulher. Obrigado porque eu não sou viúva. Obrigado porque eu não sou pobre. Aí Elias, Deus fala com ele assim: você vai ser sustentado por uma viúva estrangeira. Não era uma viúva serva de Deus, do Deus Altíssimo. Era uma mulher que pertencia àquele povo que servia a Baal. Provavelmente ela também cultuava Baal, porque ela era do povo fenício. Ela era moradora da região. E quando ela fala aqui com Elias, ela fala assim: o teu Deus. Não é o Deus dela, é o teu Deus. A gente tem que prestar atenção nos detalhes que aparecem aqui no texto. Ela pega, deixa eu ver aqui onde é que está a parte que fala isso. Traze-me depressa uma vasilha de água, indo ela buscá-la. Porém, ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, no verso 12, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha. Ela vai falar. Então, era uma mulher viúva, uma mulher pobre, porque normalmente as viúvas elas eram pobres porque elas não tinham direito à herança. Viúva, pobre, estrangeira. E aí o Senhor fala assim: você vai ser sustentado por uma viúva, pobre, estrangeira. Era a mesma coisa, você imagina, vamos botar uma coisa bem... Deus falar com ele assim, é como se Deus falasse hoje, nos dias de hoje, você vai ser sustentado por uma pessoa que é lá do terreiro de Macumba, lá do candomblé, lá, né? Idólatra, lá. Vai te sustentar. Elias teve que vencer preconceitos. Elias foi obediente mesmo numa situação como essa. Ele foi obediente. Ele deixou-se tratar por Deus. Será que nós estamos dispostos a ser tratados pelo Senhor? Será que nós estamos dispostos a passar por esse processo de preparo, de transformação na nossa vida? Elias se deixou trabalhar. Elias passou por todos os processos para que lá na frente o Senhor pudesse usar ele poderosamente e realizar um grande avivamento no meio do povo. Mas Elias teve que passar. Será que nós estamos dispostos a passar pelos processos de Deus? Quem é que não anseia por avivamento? Quem já leu sobre a história dos avivamentos, não sei se algum de vocês aqui já leu, mas quando a gente lê sobre avivamento, né, alguns meses atrás, eu não sei se vocês assistiram na televisão, mas começou a acontecer um avivamento lá nos Estados Unidos. Quem viu? Na escola, nas escolas.
Foi acontecer na universidade, melhor dizendo, né? Alguns jovens ficaram lá orando, louvando, daqui a pouco o Espírito Santo veio sobre eles ali naquele salão, né? Naquele salão ali da universidade, e aquilo foi enchendo e ficou mais de uma semana, culto ininterrupto, ali naquele salão da faculdade, o Espírito Santo salvando, renovando, batizando com o Espírito Santo, uma coisa extraordinária que aconteceu ali nos Estados Unidos em alguns meses atrás. Mas você percebeu uma coisa? Que os avivamentos, eles duram pouco. Duram pouco. Eu fiquei toda animada. Olha, tinha gente viajando de tudo quanto era lugar do mundo, indo lá para poder ver, porque foi algo extraordinário que Deus estava fazendo ali. Mas não se ouviu mais nada. Parou, né? Porque, amados, perseverar é o grande desafio, né? Perseverar é o grande desafio. Manter a chama acesa é o grande desafio. Ah, mas na época... Ai, mano, na época que eu aceitei Jesus... Às vezes a gente vai conversar, aí começa falando assim, quando eu aceitei Jesus, eu era muito animado. Eu participava de todas as reuniões e falava assim, e agora? E agora, não é mais? Ah, Deus me usou, e hoje não usa mais? Deus falou comigo na palavra, e hoje ele não fala mais? A gente precisa aprender a ter uma continuidade. A gente precisa permanecer. Por isso a importância, né, da palavra, da vida de oração, porque se a gente não tiver essa prática, a gente não fica, a gente não permanece. Por isso a importância da igreja, porque quando a gente está aqui, como a gente está aqui hoje, juntos, ouvindo a palavra, um ajuda o outro, um fortalece o outro, a gente recebe a palavra que Deus dá para os ministros, a gente recebe a palavra através da adoração, a gente recebe a oração e isso vai fortalecendo. Agora, quanto mais você se distancia, quanto menos você está na comunhão dos santos, mais enfraquecido você fica. Fica fraco. E quando vier o tempo, porque não está longe, quando vier o tempo que as coisas vão ficar ainda mais difíceis do que já estão, você não vai suportar. Muita gente na pandemia, a pandemia foi boa para mostrar muitas coisas para a gente. Na pandemia a gente viu quem é servo mesmo, quem está firme e quem não está. Muitas igrejas ficaram assim, ó, vazias, com pouca gente. Depois que acabou a pandemia, cadê o povo? Se afastaram, esfriaram, abandonaram o evangelho. E muitos pastores estão correndo atrás aí, tentando trazer de volta. As pessoas não têm perseverança, não têm aquela força de vontade de persistir. Porque tem que ter força de vontade. A gente não tem que persistir no nosso trabalho, nas coisas seculares. Às vezes você não está com vontade de trabalhar, mas você tem que trabalhar, né? Vai fazer o quê? Vai ficar sem pagamento? Você vai ficar sem dinheiro, aí não vai ter comida, não vai ter como pagar as contas. Você tem que trabalhar, não é? Você não precisa trabalhar, você não tem que perseverar. Às vezes está com uma dor de cabeça, está indisposto, mas você tem que ir, porque se você não for, você não recebe. Assim é a vida espiritual. A gente tem a disposição de trabalhar, de se esforçar, de se gastar no trabalho, mas a gente não quer fazer isso naquilo que é o mais importante. Porque a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 6, para a gente buscar o reino de Deus em primeiro lugar, por quê? Porque todas as outras coisas vão ser acrescentadas na nossa vida. Ele fala, não andeis ansiosos com coisa alguma. Antes a gente coloca tudo lá diante do Senhor. Se o Senhor alimenta os pássaros, se o Senhor veste a planta, se o Senhor cuida das coisas naturais, Deus não vai cuidar dos seus pequeninos, dos seus filhos. Vocês não são muito mais importantes do que os animais, né? Jesus vai estar falando sobre isso.
Busquem o reino de Deus. É promessa. Você acha que Deus não vai cumprir a sua promessa? Que Deus é homem, que é como homem que promete e não cumpre? Não, Deus não é assim. Deus é fiel. O que Ele promete, Ele cumpre. Fazei prova de mim, diz o Senhor. Se eu não abrir as janelas dos céus, Deus é fiel, Deus é poderoso. Deus faz coisas extraordinárias, como o pastor hoje estava aqui contando, né? A situação que a gente estava vivendo ali e o inesperado. A gente não estava esperando aquele valor de dinheiro que estava ali, era nosso e a gente nem sabia. Estava lá guardado. E na hora certa o Senhor proveu para pagarmos algumas contas, para o pastor poder fazer a cirurgia dele lá da catarata. Deus proveu. Deus é fiel. Quando nós fazemos a nossa parte, obedecemos ao Senhor, guardamos a sua palavra, Deus é fiel, querido. Você vai ver a bênção de Deus sobre a sua vida. Deus abrindo porta, Deus suprindo, Deus curando, Deus restaurando, Deus trazendo livramento. É isso que Deus faz. E Deus estava ensinando a Elias isso. E ao mesmo tempo que Deus estava trabalhando na vida de Elias, Deus também estava dando uma grande experiência àquela mulher. Elias fala com ela, quando ela vai pegar água, ele pede água. Ela vai lá buscar água. Quando ela está indo buscar água, Elias chama, ei, aproveita que você vai trazer água e traz também um pão para mim. Prepara um pão para mim. Aí ela fala assim, olha, assim como o teu Deus vive, o que eu tenho lá só dá para preparar a última refeição e nós vamos morrer. Não tem mais nada. Aí ele falou assim, faz o que você está falando, mas prepara primeiro o meu, traz para mim e depois você come com seu filho. E aí eu lembrei, quando eu estava lendo esse texto, eu lembrei lá do Mateus, né? Buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar e todas as coisas vos serão acrescentadas. Ele falou, faz o meu primeiro. E aí sempre tem um ensinamento por trás disso tudo. Então, Deus mostrou para aquela mulher algo importante. Ele mostrou a bênção de dar, né? A bênção de dar. Quando você dá com todo o coração, pode ter certeza que você vai receber. E ela recebeu. E ela viu que o Deus de Israel é o Deus que faz brotar de uma vasilha vazia comida. Porque ela falou assim, eu vou fazer a comida e acabou. O que tem só dá para fazer o pão para mim, para o meu filho e mais nada. Então, no que ela fez? Que ela pegou lá o punhado e fez para ela, para Elias e para o filho, acabou. Mas aí o Senhor falou assim, o profeta disse assim diz o Senhor, não era ele. Não era uma palavra vinda da boca de Elias, do coração de Elias, estava vindo do próprio Senhor, é o Senhor que falou com ele. Amados, é muito importante a gente ter a palavra de Deus no nosso coração. Não é a sua palavra, não é aquilo que você acha, que você pensa, não. O que tem autoridade é isso aqui, ó. Isso aqui tem autoridade. A palavra que sai da nossa boca não é a palavra que transforma é essa aqui, ó. Essa aqui, se você começar a citar e andar segundo essa palavra, você vai ver a glória de Deus. Você vai ver os sinais de Deus na sua vida. Você vai ver um Deus que vai prover tudo para você. Eu falo isso por experiência, não estou falando para você algo que eu não vivo. Eu tenho vivido nesses mais de 40 anos de convertida, eu tenho vivido isso, eu e minha família. Vivi isso com meus pais, vivo isso com a minha família hoje que o Senhor me deu. A fidelidade de Deus. Seja obediente, seja fiel, seja compromissado com o reino de Deus, com as coisas de Deus. Ame ao Senhor acima de tudo. O amor a Deus tem que estar acima de tudo, tudo na sua vida. Se Deus não é tudo, não está à frente de tudo na sua vida, então, meu querido, você não vai ter nada mesmo. Porque as coisas vêm na mão daqueles que colocam Deus em primeiro lugar.
Por isso que a gente vê pessoas que a vida dele não vai para frente. Está sempre a vida dele dando para trás. Já viu aqueles jogos de tabuleiro? Você joga o dado, anda 2 casas. Daqui a pouco, anda mais 5 casas para trás. Tem pessoas que é assim. Dá 2 passos para frente, daqui a pouco dá 10 para trás. Ai, não sei porque que a minha vida não está dando certo. Ah, meu filho, vai para a palavra. Vai para a palavra ver o que Deus vai mostrar para você. Porque Deus fala. Gente, Deus fala. Se você tem desejo de ouvir a voz de Deus, começa a pedir a Deus para Deus falar com você. Deus vai falar com você. Deus tem inúmeras formas de falar com você. Deus sabe a forma que Ele vai conseguir fazer você ouvir. Não se preocupe. Seja por boca do pastor, da mensagem, seja através de um louvor, seja através de um lá no YouTube, alguma coisa que você foi ouvir lá, e Deus fala. Deus tem inúmeras formas de falar. Se o seu coração for sincero e chegar diante de Deus, você começar a buscar e pedir, Deus vai falar com você e vai mostrar para você o caminho. Deus vai mostrar para você aquilo que está atrapalhando, que está emperrando a tua vida, que não deixa você ir para frente. Amados, a gente precisa orar com mais objetividade e pedir a Deus para Deus começar a mostrar as coisas para a gente. Mostrar aquelas coisas que estão sendo embaraço na nossa vida, que estão sendo empecilho. Às vezes Deus vai mostrar coisas para você lá do passado, lá da sua infância, onde tudo começou. Às vezes Deus precisa levar você lá. Trazer à sua memória coisas que aconteceram lá, que foi lá, a coisa ficou amarrada e precisa desamarrar. Às vezes são palavras que foram liberadas sobre a tua vida lá no passado e que estão amarrando a tua vida até hoje. E você precisa quebrar, anular, clamar pelo nome de Jesus para ser quebrado. Você não tem noção de como é que é o mundo espiritual. Palavras de pai, de mãe, lançado contra filho. Palavras de maldição. E se a pessoa não estiver na presença de Deus, pega. E destrói mesmo a sua vida. Porque se você acreditar em tudo aquilo que já falaram a seu respeito de ruim, se você tomar posse, se você der crédito, é assim que vai ser a sua vida, como foi falado. Como você pensa, assim será. É o que a Bíblia diz. Mas quando a gente, toma essa palavra aqui, e ela passa a ser o nosso manual, o nosso alicerce, a nossa vida passa a ser firmada e baseada nessa palavra, num relacionamento firme com Jesus. Não tem palavra de maldição, não tem palavra proferida, não tem nada que vai subsistir contra a sua vida, contra a minha vida, porque sobre nós não tem encantamento, não tem feitiçaria, não tem nada que venha, que vá destruir a nossa vida, se estamos na presença de Deus, se estamos andando em obediência ao Senhor. Deus é fiel e Deus guarda, Deus abençoa o caminho do justo. Deus abençoa. E nesse período de vida de Elias, Deus abençoou a vida de Elias. Porque ele foi obediente. Ele aceitou passar pelo processo. Ele sim ficou mais de 1 ano sendo sustentado por uma viúva pobre estrangeira. Deus sustentou a vida dele ali. Interessante, você já imaginou isso? O texto fala aqui que ele diz para aquela mulher assim, não vai faltar a farinha e nem o azeite até que caia a chuva. Então, durante 3 anos e meio, aquela mulher não lavou a louça. Não lavou a panela nem a botija, cara. Já imaginou que benção? Eita glória! Não lavou, porque o negócio ia só multiplicando, não esvaziava nunca. Eu fiquei, essa veio agora, hein? Essa veio agora. A panela não esvaziou, ficou sem lavar a botija, negócio só jorrando ali. Eita maravilha! Deus é tremendo.
Você já imaginou 3 anos e meio, você vendo ali, você tira uma caneca, não acaba. Não acaba. Que poder de Deus. Passa-se um tempo, o filho dela morre. O filho dela morre. É a próxima história que vem logo depois, o próximo texto. O filho dela morre e provavelmente deveria ser uma criança. Porque ela pega a criança, pega o filho no colo, e aí Elias entrega para o Elias. Elias pega o filho dela no colo. Então não podia ser adulto, né? Eu imagino. Só pode ser uma criança ainda, né? Para ele pegar no colo. E Elias tem a experiência de orar e clamar ao Senhor e Deus trazer a criança de volta. Teu filho vive, ele vai dizer para a mulher. É o primeiro milagre de ressurreição que nós vemos na Bíblia. Que tremendo, né? Que tremendo. A obediência, a perseverança, a fidelidade a Deus levou ele a ter experiências profundas, maravilhosas com Deus. Coisas tremendas. Deus vai dando experiências. Essas experiências, elas são muito importantes na nossa vida. É muito bom viver essas experiências. Algumas experiências não são fáceis de se viver, mas depois que passa, você fica pensando, meu Deus, que coisa tremenda o Senhor fez na minha vida, o livramento, o escape, a provisão de Deus, porque as provas vêm na nossa vida e Deus tem propósito por trás, né? Elas não vêm porque Deus é um Deus que tem prazer em ver as pessoas sofrendo. Você já ouviu, quem tem vindo aos cultos já cansou de ouvir a gente pregando aqui, né? Que a tribulação, ela produz perseverança, produz experiência. Né? Então, Deus trabalha nesses momentos na nossa vida, através das lutas, das provas, das tribulações que a gente passa. Aconteceu com Elias, aconteceu com Daniel, aconteceu com todos os servos do Senhor, do passado, do presente e acontecerá no futuro. Passaremos das tribulações, as lutas, porque através delas nós crescemos e nós conhecemos Deus. Conhecemos a Deus, os atributos de Deus, é quando a gente está passando pela luta. Nós experimentamos a bondade, o livramento, o escape, milagres, provisão, cura. É nessas horas. Se a gente não passasse por nenhum problema, a gente não ia conhecer muitas coisas da parte de Deus. Mas é exatamente as lutas vindo que a gente vai conhecendo, a gente vai vendo, meu Deus, Deus proveu. Deus, né? Você está andando, está passando uma necessidade. Teve uma irmã aqui na igreja, há um tempo atrás, que ela contava muito testemunho. Né? Uma família contava testemunho de achar dinheiro na rua. Gente, era quase todo mês tinha um testemunho para contar de dinheiro que achava. Estava passando necessidade, achou uma nota de 100. Gente, não aconteceu comigo. Não aconteceu ainda. Quando eu acho, é só 5 centavos, 10 centavos. Aí ela pode dizer, mas Deus proveu, com ela era assim, com eles era assim. E achava o dinheiro. Deus, ele tem inúmeras formas de fazer a obra dele na nossa vida. Agora, Deus, ele também espera que a gente faça o quê? A nossa parte. E Elias fez a parte dele. E na medida que ele foi obedecendo ao Senhor, as experiências foram só crescendo. Até que chegou o dia que o Senhor falou com ele assim, olha, agora dispõe-te e vai até Acabe. Há 3 anos e meio atrás, o Senhor fala com Elias, Elias, foge, vai se esconder. Sai da presença desse homem, que agora eles vão ficar naquela fúria, porque falou que não vai chover. Eles vão ver que não vai chover mesmo. Então, você se esconde. Elias ficou e ninguém achou Elias durante muito tempo. 3 anos e meio procurando Elias e não achou. Porque quando Deus esconde, quando Deus protege, nem diabo, nem ninguém tem poder para tocar na tua vida. Não tem. Deus escondeu ele. Você acha que eles não teriam condição de achar Elias? Teria. Mas de uma maneira sobrenatural, Deus guardou, Deus protegeu ele. Guardou. E é assim que Deus faz conosco. Deus nos guarda.
Deus nos guarda, Deus nos protege, Deus nos livra. Talvez se eu desse oportunidade aqui, quantos de vocês já receberam livramento de Deus? Não era nem para estar vivo, era para estar morto. E Deus trouxe livramento de acidentes, de enfermidade. Quantas coisas Deus já fez. E quantas coisas você tem feito para Ele? Quanto você tem retribuído a Deus? Tentado, né? Porque a gente não é nada. Mas Deus já fez tanto e continua fazendo tanto. A gente estava falando aqui de avivamento. Avivamento vem através de arrependimento. E é isso que a gente tem orado, pedido a Deus para realizar no meio da nossa nação. O povo brasileiro precisa se arrepender. Não é só quem está fora da igreja, principalmente quem está dentro da igreja. Precisa haver arrependimento, mudança de atitude, mudança de mente, para que venha um grande despertamento sobre a nossa nação, para que venha o grande avivamento que todos nós queremos. É necessário arrependimento, mudança. Arrependimento é mudança, é mudar de atitude, mudar de comportamento, mudar de mentalidade. Você já reparou que não adianta, né? As coisas nunca vão mudar na sua vida se você continuar fazendo as mesmas coisas, agindo da mesma maneira. Não vai mudar. Só vai mudar quando você tomar uma atitude de mudar. Se não adianta. Vamos dizer que eu quero limpar esse tapete aqui. E aí eu pego uma vassoura de pelo para limpar ele. Você acha que eu vou limpar ou eu vou sujar mais? Eu vou sujar mais. Eu vou sujar mais, porque se tiver alguma sujeira nela, vai grudar no tapete. Aí se eu não tomar uma atitude, o tapete vai continuar sujo. Vai continuar lá, é tempo perdido. É tempo perdido. Eu preciso mudar. Cara, eu vou juntar um dinheiro e vou comprar um aspirador. Porque o aspirador suga, tira a sujeira. A vassoura, mesmo a piaçaba, se você passar aqui, a poeira sobe, depois ela senta de novo. A poeira fina continua ali no negócio. Só o aspirador que faz a limpeza mesmo. Então, se a gente não tiver uma postura tiver força de vontade, porque, irmãos, tem que ter força de vontade para mudar, não é fácil. Algumas coisas na minha vida, eu tive que ter coragem para mudar e me esforçar muito para eu mudar. Para mudar, para as coisas mudarem. Senão eu continuava sempre aquilo ali. Não sai do lugar. É como o povo de Israel. O povo de Israel ficou 40 anos no deserto. Eles ficaram 40, você pensa, já era para ter saído do deserto rápido. Eles ficaram ali a vida toda no deserto, porque era aquele comportamento errado, não se arrependeram, não mudaram de atitude, continuaram desobedecendo ao Senhor a vida toda. E aí o que acontece? Ficou no deserto 40 anos. Envelheceram, morreram no deserto. Não viram as promessas de Deus, não viram nada acontecer na vida deles, porque eles resolveram fazer a vida deles, agir da forma deles. E aí quem entrou na Terra Prometida foi os filhos que nasceram ali no deserto. Agora toda aquela geração que saiu do Egito morreu no deserto. E eu não quero morrer no deserto. Não quero mesmo. Então, o que acontece com Elias? Elias, o Senhor fala com ele, dispõe-te e volta. Agora vai lá para Acabe e diz para ele, Deus vai enviar a chuva, agora vai vir a chuva. E logo depois que ele fala isso, ele pega e convoca, agora leva todos os profetas de Baal, de Azerá, todos aqueles profetas, e vamos lá pro Monte Carmelo, lá que lá nós vamos fazer um sacrifício, vai acontecer alguma coisa lá.
E aí chegou o momento, depois daqueles 3 anos de seca, daqueles 3 anos, né, aquele período que ele ficou sendo sustentado por corvo, bebendo água do ribeiro, isolado, separado, aí ele vai para Sarepta, lugar de purificação, lugar onde é a refinação. Ele passa mais um tempo lá, mais de um ano lá, sendo alimentado por uma viúva estrangeira, pobre, sendo tratado, preparado, e ele passa por todo o processo. Deus vai aumentando as experiências, ele vai crescendo na fé, a fé de Elias vai sendo robustecida. Ele viu Deus mandando comida para ele lá em Querite. Depois ele chega ali, ele vê a farinha e o azeite da viúva multiplicando. Depois ele ora por um morto e o morto ressuscita. A fé foi só crescendo, crescendo. Quando ele chega lá para Acabe, ele está cheio de coragem, cheio de fé, preparado para ser um instrumento de avivamento no meio do povo de Israel. E quando aqueles profetas todos se levantam ali, ele faz o grande desafio. Agora vocês preparam o altar, coloca os pedaços do cordeiro aí, do animal, em pedaços, e clama ao Deus de vocês aí para ver se ele vai fazer alguma coisa, para mandar fogo. O desafio é esse, o Deus que mandar fogo e consumir o sacrifício no altar, esse é o Deus verdadeiro. E aí, eles preparam, a Bíblia diz que eles ficam desde a manhã até meio-dia, gritando, Baal, Baal, responde. Ficam lá se cortando, porque era a prática deles se cortar lá. E aí ele pega e se corta, e tudo, fazendo de tudo para o Deus deles dar resposta. Nada acontece. Diz a Bíblia que Elias fica zombando dele. Grita mais alto, pode ser que Baal esteja surdo. Grita mais alto aí. Quer dizer, Elias era uma pessoa que também tinha senso de humor, né? Aí não acontece nada, claro. Elias vai, segundo o mandato do Senhor, aquilo que Deus foi colocando no coração dele. Ele restaura o altar do Senhor que estava quebrado. Ele fala para eles fazerem uma vala, cavar uma vala em volta do altar. Ele coloca lá os pedaços do animal. Manda pegarem uma botija de água e jogar água na vala. Joga mais uma. Jogou mais uma. Água em cima do sacrifício. Água que chegou a entornar e encheu. Foram três vezes, trouxeram água, jogaram sobre o sacrifício de Elias, e de forma que ficou aquela água assim em volta, né, naquela vala assim que foi cavada, ficou igual um riozinho em volta do altar. Agora ele clama ao Senhor. Ele clama ao Senhor e ele fala, Senhor, para que todos saibam que eu sou teu servo, que o Senhor é Deus, o Senhor é fiel, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Manda fogo do céu e consome tudo isso. E a Bíblia diz o quê? Fogo do céu desceu e consumiu todo aquele altar, lambeu aquela água toda, queimou tudo. Tudo. O povo de Israel olhou e disse, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Se prostraram e glorificaram o nome do Senhor, o avivamento acontecendo, o despertamento, o povo despertando, o povo vendo que o Deus de Israel era o verdadeiro Deus, que Baal não era Deus coisa nenhuma. O Baal que tinha a fama de ser o Deus da fertilidade, o Deus da tempestade, que mandava chuva e tudo, não mandou chuva durante 3 anos e meio. Mas o Deus de Israel, quando ele falou, agora vai chover, choveu. Depois que aconteceu esse grande despertar, Elias vai, corre e avisa, Acabe, corre, que esse lugar ficava distante, o lugar do sacrifício ficava a mais de 20 quilômetros de distância do local de Samaria. Então ele fala assim, olha, pega a carruagem e vai rápido, volta rápido, porque está vindo barulho de chuva. Chuvas abundantes estão aí para vir. Só que você acha que o céu estava cinza, cheio de nuvens nebulosas, para poder dar uma animada assim, Elias, ele fala isso? Não. O céu estava azul.
sem nenhuma nuvem. Ele dobra o joelho e ele clama, e ele ora, e ele manda o servo dele, dá uma olhada lá na direção do mar e vê se tem alguma nuvem. Não tem nada. E vai e volta, até que chega uma hora que o servo fala assim, olha, eu tô vendo agora, tá surgindo uma nuvenzinha pequenininha lá, surgindo do mar. Então pode dizer, a fé dele estava tão fortalecida que não precisou ver nuvens cinzentas, bastou ver uma nuvenzinha pequenininha lá, despontando do mar, foi suficiente. Vai e corre lá e avisa logo, Acabe tem que correr logo, senão a chuva vai pegar ele. E aí acontece outro milagre. A Bíblia diz que Elias sai correndo e chega primeiro lá no local onde Acabe tem que chegar. Olha, The Flash. Esse virou aquele super-herói. Eu fico imaginando a velocidade que Elias correu, gente. Porque ele foi mais rápido do que a carruagem de Acabe. Você nunca pensou isso, não? Você tem que ter que ler a Bíblia prestando atenção, gente. Ele foi The Flash, gente. O negócio foi... Eu não consigo nem imaginar, mas o cara... Já viu o filme? Olha, tem um filme que aparece o cara correndo assim rápido, que é aquele Missão Impossível. Quem já assistiu Missão Impossível? Já assistiu? Missão Impossível, o Tom Cruise, né? Corre pra caramba no filme, né? Corre. Gente, eu nunca vi correr tanto no filme como aquele homem corre. Corre o filme inteiro e ele passa correndo. Agora Elias dá rasteira nele. Porque Elias correu mais do que a carruagem, daquela cavalo, tudo. Chegou primeiro que Acabe. Que experiência, né? Não tem como. São essas experiências que vão cada vez, né? A gente ora, a gente busca o Senhor na palavra e Deus começa a dar as experiências. E essas experiências, elas fortalecem a nossa fé. Elas nos deixam animados para prosseguir, para continuar buscando ainda mais. Mas quem não busca, quem não lê, quem não coloca Deus em primeiro lugar, também não tem experiências. Não tem experiência para contar. Às vezes Deus até dá algumas experiências para poder assim, mostrar, né, a glória dele, a misericórdia dele. Mas tem gente que tem um coração tão duro que Deus dá livramento, Deus faz milagre. E aí a gente vê, sabe o que acontece? Que milagre não é o que dá sustância na vida espiritual de ninguém. O que dá sustância espiritual na vida do servo de Deus é a palavra e vida de oração. Aí os milagres vêm e é uma bênção. É muito bom ver milagres do Senhor operando. Mas isso é por consequência disso aqui. Isso aqui que vai dar firmeza, sustância. Obedecer. Não é só ler. Porque ler, muita gente lê. Agora, obedecer é outra coisa. Por isso que a gente fala que quem é salvo não é quem crê em Jesus somente. É quem faz dele o Senhor da sua vida. Então, ser salvo tem que ter o Senhor Jesus como Senhor. Se ele não é o Senhor da sua vida, você não é salvo. Simples assim. Porque salvo permite que ele seja o Senhor. É ele que comanda. Se ele não está comandando a sua vida, se ele não é o Senhor da sua vida, ele não é Senhor de nada, então ele não é o seu Salvador. A gente tem que falar a verdade. Jesus, ele tem que ser o seu Salvador e Senhor. E Senhor. É isso que faz a diferença na vida do cristão. É o Senhor, ele ser o Senhor da nossa vida. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo hoje, eu vivo para a glória de Deus. Aleluia! Eu vivo para a glória de Deus. É para a glória de Deus. As pessoas, onde você passa, a pessoa vai olhar ali, lá vai o crente. Olha o crente ali, ó o crente. Olha o crente. Né, Franciel, com esse sorriso de Jesus aí, esse sorriso aí, irmão. Sorriso abençoado. É assim. O crente onde passa, ele tem que exalar o bom perfume. Lembra da mensagem da semana passada? O bom perfume de Cristo tem que estar exalando na sua vida. Na vida de Elias, exalava o bom perfume de Cristo.
É o bom perfume de Deus. Exalava na vida de Elias. Ele era reconhecido. Ali vai o homem de Deus. Ali vai o homem de Deus. Ali está a mulher de Deus. Você não precisa ficar fazendo propaganda. Você não precisa, às vezes, falar nada. A sua vida, o seu comportamento, a sua maneira de agir, a sua vida separada para Deus, a sua vida consagrada a Deus, de obediência a Deus, já fala mais do que muitas palavras. E é isso que Deus espera de nós, queridos. Um posicionamento. Um posicionamento. Elias se posicionou. Eu vou fazer, eu vou cumprir meu chamado, eu vou fazer a obra que Deus quer que eu faça. Eu vou me submeter. Não está pensando que foi fácil? Não foi fácil. Você está pensando que foi fácil ele passar mais de um ano sozinho? Sozinho. Ali na beira daquele riacho. Você acha que foi fácil ele ficar mais de um ano vivendo ali na Fenícia, no meio de um povo idólatra? Longe do seu povo, dos seus costumes? Não foi fácil. Eu, quando mudei daqui do Rio de Janeiro para lá, para Cachoeiro, não foi fácil. Eu estava acostumada com cidade grande, estava acostumada com um ritmo de vida diferente, com a minha igreja, com meus amigos. Fui para um lugar onde eu não conhecia ninguém, com costumes diferentes. Não foi fácil a adaptação, não é fácil. Não foi fácil para Elias. Mas olha o que Deus fez, porque ele obedeceu. Valeu a pena. Valeu a pena. E a Bíblia fala, né? Lá em Tiago vai falar de Elias, Jeremias vai falar. Então, lá no Jesus, no Monte da Transfiguração, quando Jesus se transfigurou, né? Deus estava falando com ele ali. A Bíblia diz que apareceu lá para conversar com Jesus quem? Moisés e Elias. Elias não passou pela morte, gente. A Bíblia diz que ele foi transladado. Deus tomou ele para si. Não passou pela morte. A gente consegue entender o relacionamento que esse homem tinha com Deus? Exemplo, né? Um exemplo deixado para nós. Então vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor para que Deus ele nos capacite. Deus nos abençoe para que nós passemos por todos os processos que a gente tem que passar. Que o Senhor nos dê condição e a gente não tenha medo de enfrentar os desafios que vêm pela frente. Elias falou com aquela mulher, não tenha medo. Porque a primeira coisa que aquela mulher ficou foi com medo de não ter o que comer. Eu vou dar para o profeta e vou ficar sem. E aí Elias fala, por boca de Deus, não tenha medo. Não tenha medo. A farinha não vai faltar. O azeite não vai faltar. Deus vai prover durante esse tempo de fome, de seca. Deus vai prover. A farinha da botija não vai faltar. Não vai faltar o azeite.